A Polícia Federal em Uberlândia fez a maior apreensão de haxixe do estado. Um dos principais fornecedores de drogas foi preso em flagrante. Vamos agora ao vivo ao Triângulo com Kelson Venâncio. Kelson, como o acusado agia? Patrícia, para despistar a polícia, ele guardava a droga em uma casa alugada. Mas depois de muita investigação, Luiz Antônio Matias acabou sendo descoberto. Luiz Antônio Matias, de 38 anos, havia alugado esta casa de fundos há 2 meses, mas não morava no local. Usava os 2 cômodos para guardar a droga. Com ele, a polícia apreendeu 87 quilos de maconha, 650 bolinhas de haxixe, uma faca, uma balança e um celular. Segundo o delegado, a droga estava pronta para ser distribuída em bocas de fumo da cidade. O carro que estava com o traficante também foi apreendido. Existem outras pessoas que devem ser indiciadas e presas posteriormente? Estão sendo desenvolvidas investigações nesse sentido, para tentarmos localizar as pessoas com quem ele fazia o conluio do tráfico de entorpecentes. Segundo o preso, ele adquiriu essa droga em Ribeirão Preto e redistribuía principalmente na cidade de Uberlândia. O acusado, Luiz Antônio Matias, foi indiciado e pode pegar de 3 a 15 anos de prisão. Ele está preso na colônia penal de Uberlândia. Patrícia. Obrigada, Kelson. O desmatamento desordenado destruiu praticamente toda a área de preservação ambiental de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Vamos voltar ao Triângulo, Kelson Venâncio, o que está sendo feito para recuperar essa área? Na tentativa de recuperar o local, os moradores da zona rural estão fazendo um curso de preservação. São aulas de como corrigir o solo e fazer curvas de nível no pasto. Os moradores da zona rural aprendem a cuidar da área preservada. Além disso, recebem orientações sobre o manejo correto da terra. O produtor tem condições de saber avaliar a capacidade produtiva dos seus solos, porque ele aprendeu a retirar a amostra do solo, fazer a análise e assim poder determinar o nível de fertilidade que a terra está precisando em termos de adubação. Libêncio conhecia a técnica, mas não praticava. Estou iniciando agora e pretendo fazer na propriedade toda, né? Acho que é muito bom essa curva de nível. Atitude que poderá ser multiplicada. Nós vamos beneficiar mais ou menos 40 propriedades. Esse curso faz parte do projeto de revitalização da Bacia do São Francisco. O objetivo é preservar as nascentes, afluentes do rio. Segundo os moradores aqui da comunidade de Abelha, este córrego perdeu nos últimos 20 anos 50% do volume de água, consequência do desmatamento desordenado. Agora, no caso, foi feito o curso, a gente aprendeu que precisa de fazer as curvas, né? Que é coisa que a gente precisa de preservar a natureza, né? E o próximo passo do projeto, quando vier a chuva, é fazer viveiros de plantas nativas para reflorestar as nascentes. Falar em doença sexualmente transmissível é um tabu para muita gente. Os jovens confessam que, na maioria das vezes, sentem vergonha de discutir o assunto em casa. Pensando nisso e nos números da doença que não param de crescer, um projeto inovador está sendo desenvolvido em Uberaba. O trabalho é feito com adolescentes que se transformam em agentes multiplicadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 6 em cada 10 novas infecções pelo vírus HIV acontecem em pessoas com menos de 24 anos. Uberaba é a 3ª cidade no estado em número de casos de AIDS. O município tem hoje cerca de 750 pessoas em tratamento. 15% delas têm idade entre 15 e 24 anos. A falta de informação ajuda a aumentar esses números. Para tentar conter o avanço da doença nos jovens da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde está treinando alunos das escolas para se tornarem agentes multiplicadores. 23 adolescentes fazem parte do programa. Eles foram selecionados na própria escola para fazer o trabalho voluntário. Foi mandado para as escolas o pedido que eles apresentassem alguém que tinha essa característica para falar, para desenvoltura para falar, né? E eles já participavam de um projeto Espaço Aberto que era sobre sexualidade também. E daí eles foram selecionados e foram para o treinamento. Aqui nesta turma, a média de idade é de 13 anos. Carilene sempre se interessou pelo assunto e foi isso que levou a estudante a se tornar uma multiplicadora. Eu gosto muito estar trabalhando com isso, com essa questão da AIDS, drogas. É uma coisa assim que eu gostaria para o meu futuro estar trabalhando, profissionalizando nisso. O tema é discutido de uma forma clara e objetiva. Assim fica mais fácil convencer os adolescentes dos perigos da doença. Às vezes a gente tem mais vergonha para perguntar para os pais.
os pais explicarem, a gente fica meio assim, vermelho. E se em casa fica mais difícil falar sobre AIDS, aqui as dúvidas são esclarecidas com tranquilidade. Eu converso com os meus pais, claro, mas não tanto como assim numa palestra junto com meus colegas ou com meus professores de sala de aula. A diretora desta escola é mãe de um dos agentes multiplicadores. Me sinto feliz pela segunda vez, porque em casa também ele multiplica, no bairro com os colegas ele também sempre está multiplicando os saberes e isso para mim é importante. Existem em Uberaba ainda projetos relacionados à AIDS que são desenvolvidos com caminhoneiros, profissionais do sexo e usuários de drogas. Patrícia. Quem sabe assim se consegue diminuir as estatísticas, né, Kelson? Obrigada. Com certeza. Descobertas em Uberlândia, 10 centrais telefônicas clandestinas. Vamos agora ao vivo ao Triângulo Mineiro com Kelson Venâncio. Kelson, mais equipamentos do serviço foram encontrados? Equipamentos a serviço do tráfico foram encontrados? Patrícia, a polícia acredita nisso. 5 pessoas foram presas e várias outras estão sob suspeita. As centrais clandestinas funcionavam em 10 casas de diferentes bairros da cidade. Depois de 2 meses de investigação, a polícia concluiu que, pelo sistema de rastreamento, as ligações de telefones fixos eram transferidas para celulares a serviço do crime organizado. Verificando a utilização através das contas, nós temos lá teleconferências, telefones com chamadas em diversos estados do país, cerca de 10 estados. Isso aí nos leva a crer com certeza que esse tipo de serviço está sendo utilizado pelo narcotráfico para ações nesses estados. As ligações partiam das centrais para 10 estados brasileiros. 5 pessoas foram presas na operação policial. Depois dos depoimentos, todos foram liberados. A polícia há também ligações suspeitas feitas dessas centrais para o presídio de Contagem. Medida extrema no campo. Os cafezais da região de Uberaba estão sendo destruídos. Esta foi a alternativa que os produtores encontraram para fugir dos prejuízos. As lavouras de café devem ser substituídas por soja e milho. Minas Gerais produz 1,5 milhão de toneladas de café por ano. 18% saem do Triângulo e Alto Paranaíba. Mas a produção vem caindo por causa do preço. A saca de 60 quilos está sendo vendida a $35, a pior cotação dos últimos 40 anos. O que se sabe é que tanto os países produtores quanto os países importadores estão com um estoque mais ou menos alto. E esse estoque alto ele faz com que haja um rebaixamento de preço. Cansados de prejuízos, os agricultores tomam medidas radicais. Cortam, arrancam e queimam os pés de café. De acordo com a Emater, 25% dos cafezais da região já foram abandonados no último ano. Seu João Gilberto tinha 650 mil pés plantados, já destruiu 150 mil. Esse é o fundo do poço. Não dá para eu cuidar do meu cafezal. Eu estou tomando prejuízo há 3 anos, eu só faria aumentar mais o prejuízo, ir ao banco, pegar mais empréstimo, me endividar mais. Para esses agricultores do Triângulo, a proposta do governo de estocar o produto para recuperar os preços não é ideal. Eles acreditam que o mercado externo se beneficia com a medida, comprando café mais barato nos anos seguintes. Frederico Montes tem 140 mil pés em 40 hectares. Está com dó de acabar com a lavoura, que foi plantada há menos de 7 anos. Eu fico olhando a minha lavoura e fico pensando o que eu faço dela. Se espero, se o preço vai melhorar ou se continuo tomando prejuízo, acreditando no setor. Então é um caso muito difícil para o agricultor. Seu Iron é operador de máquina e nunca tinha feito o serviço. A cada pé arrancado, ele garante o próprio emprego, mas sente que ameaça a estabilidade de quem tira o sustento dos cafezais. Eu fico meio magoado, fico contrariado de ter que fazer. Por minha conta eu não faria. Está todo mundo fazendo o mesmo tipo de serviço que eu estou fazendo aqui. E de acordo com a Emater, 25% dos cafezais da região foram abandonados no último ano. Patrícia. Obrigada, Kelson. Os motoristas reclamam da alta do preço do álcool combustível. Vamos voltar a falar em Uberlândia. Kelson Venâncio, de quanto foi o aumento por aí? Patrícia, o aumento dessa semana chegou a 15% aqui no Triângulo. Os consumidores fazem as contas e os donos de postos já reclamam de queda nas vendas.
Neste posto de combustíveis, o litro do álcool, que era vendido a 59 centavos há menos de um mês, hoje está a 79. O consumidor fez as contas do prejuízo. Aumentou, acho que agora por litro foi cerca de 10 centavos. Então eu vou gastar aí num tanque uns R$10 a mais, né? O aumento foi de 15%, valor que os donos de postos estão repassando para os consumidores. A orientação do Minaspetro é para que o revendedor repasse para o consumidor apenas o percentual de aumento que a sua distribuidora repassou para o seu posto. A redução na oferta do produto foi a principal justificativa dos usineiros para o reajuste. A safra da cana-de-açúcar terminou no mês de agosto. O preço é livre, a usina põe o preço que ela acha que é justo para ela, que ela precisa colocar. Isso é influenciado por safra, é influenciado pelo mercado externo de açúcar, então não tem como regulamentar esse preço. A coisa que o governo também não tem controle, já que o usineiro pode vender o álcool o preço que ele quiser para as distribuidoras. Neste posto, o combustível está sendo vendido a 77 centavos o litro. O proprietário teme prejuízos. Sempre que tem uma alta de combustíveis, há uma retração do consumidor, né? Apesar do aumento, o álcool continua mais barato que a gasolina, motivo que tem levado cada vez mais gente a transformar o carro a gasolina em carro a álcool. Mas em busca de economia, a maioria está esquecendo a segurança. É que além da mudança no motor, o veículo também precisa passar por uma vistoria do Inmetro. Só este ano o preço da gasolina subiu 5 vezes. Em alguns postos, ela já custa quase o dobro do álcool. Com tantos reajustes, trocar de combustível virou uma das alternativas mais procuradas. As oficinas estão cheias de interessados em converter o motor, passar de gasolina para álcool. O consumo do meu carro, a gasolina, ele dava 10 km por litro. Ele está dando 8. Então, quer dizer, a diferença é muito pouca, né? E no final do mês, no bolso, dá uma diferença grande. Eu gastava em média R$360 de gasolina, hoje eu gasto 280, 290 de álcool. O excesso de trabalho nas oficinas agora preocupa as delegacias de trânsito. Muitos motoristas, segundo a polícia, autorizam a conversão, mas não vão ao Detran pedir um documento novo para o carro. E para isso, o Inmetro precisa aprovar o trabalho feito pelos mecânicos. O teste dura menos de meia hora e é essencial para o dono do carro conseguir o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Quando você altera o combustível de um veículo, você pode afetar a potência desse motor, você pode afetar, inclusive, o consumo, e você pode também afetar a questão de emissões veicular, tanto a parte de gases como ruído. Segundo o Detran, a maioria dos motoristas desconhece as regras para a conversão do motor. Tanto que este ano, em Uberlândia, apenas um interessado procurou a delegacia de trânsito para pedir a papelada necessária. E é bom não descuidar. Quem não fizer tudo que a lei manda, se for flagrado numa blitz, pode ter que voltar para casa a pé. A pessoa que alterar a característica do seu veículo e não estiver de acordo com a lei, poderá ser multado em R$ 127,69 hoje, né? Ter o veículo apreendido e ainda perder 5 pontos na carteira, porque é considerado uma infração de natureza grave. E apesar de não haver um levantamento oficial, o Inmetro acredita que em Uberlândia apenas 10% dos proprietários que fazem a alteração no motor procuram se legalizar. Patrícia. Não é seguro nem para motorista, nem para passageiro, né, Kelson? Nem para um, nem para outro. Obrigada. E mais uma fuga de presos, desta vez no Triângulo, revelou um jogo de empurra entre as autoridades ligadas à segurança pública. Vamos ao vivo a Uberlândia. Kelson Venâncio, ninguém vai assumir a responsabilidade, não? Não mesmo, Patrícia. O jogo de empurra envolve a direção da cadeia que abriga os presos condenados e da colônia penal. As duas sofrem com a superlotação e enquanto os responsáveis não se entendem, a população convive com medo. Os 14 presos que estavam nessa cela escaparam depois de serrar as grades. Nem a cerca elétrica e o sistema de vigilância eletrônica impediram os detentos. O delegado regional atendeu a nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. Ele informou que a responsabilidade pela vigilância dos presos é da colônia penal. O diretor da penitenciária nega a responsabilidade. Eu respondo pela colônia penal. Eu não respondo pela 16ª nem pela cadeia pública local. Enquanto as autoridades discutem a responsabilidade pelos presos, quem mora perto da cadeia e do presídio sofre com a insegurança. Este ano, na delegacia, aconteceram 9 fugas.
Na colônia penal, rebeliões e denúncias envolvendo celulares e uso de drogas são comuns. Do quintal de casa, Dona Benedita conta como foi a última fuga do presídio. Eu vi, ela falou assim, olha lá os presos fugindo. Eu falei, que preso, menina? É moleque pulando o muro. Quando nós vimos, foi 3 homens pulando, né? Dona Irani mora a menos de um quarteirão da colônia penal. A casa, sempre trancada, reflete a insegurança que ela sente. Quando tem rebelião ali, é pior ainda. É porque a gente não sabe com quem a gente vai encontrar na rua. A gente não sabe o que vem para invadir a casa da gente, entendeu? Você já teve vontade de sair daqui? Já. E em Uberaba, para tentar diminuir o problema da superlotação na cadeia, as autoridades estão oferecendo trabalho para os presos com bom comportamento. Eles vão ter a oportunidade de sair das celas e prestar serviço ao município. 16 presos estão passando por uma seleção. Alguns dos presos da cadeia pública já têm a oportunidade de trabalhar dentro da delegacia. Quando a gente está trabalhando, a gente não vai pensar em outras coisas, né? Nós temos um regulamento aqui fora, tem uma pessoa que são responsáveis por a gente. Azimar trabalha com a faxina geral da delegacia há apenas 3 dias. Para mim não tem palavras para falar, né? Tanto que está sendo ótimo. Oportunidade que eu tô tendo. Agora, 16 presos de bom comportamento também querem uma nova chance de se reintegrar à sociedade. Eles vão passar por avaliações psicológicas e, se aprovados, trabalhar para a prefeitura. Viver uma vida nova, porque o que eu passei aqui agora, nunca mais eu quero passar. A prefeitura vai fazer um monitoramento e, caso alguns desses detentos aprovados nos testes cometam infrações, eles vão ser recolhidos novamente. Eles não podem fugir nem uma linha, pequena que seja ela, daquela trajetória que foi determinada pelo juiz da execução penal. E para cada dia trabalhado, o detento vai diminuir 1 dia de pena a ser cumprida. Além disso, eles vão receber cestas básicas. Os 10 selecionados trabalharão durante o dia e passarão as noites na casa do albergado em frente à delegacia. O trabalho vai começar na segunda-feira. Patrícia. Bom, essa com certeza é uma saída, Kelson, para diminuir a superlotação e também evitar as rebeliões que já viraram rotina, infelizmente. A gente espera dar bons resultados. Uma coleção de livros com mais de 150 anos acaba de ser tombada como patrimônio histórico de Araguari. Vamos voltar a Uberlândia. Kelson Venâncio, de onde vieram esses livros? Patrícia, os livros são raros e pertenciam aos padres holandeses da Congregação dos Sagrados Corações, que fundaram uma escola na cidade. Durante 6 meses, este professor de línguas pesquisou o acervo, catalogou ao todo 1000 livros em francês, alemão, português, espanhol, entre outros idiomas. Até um exemplar da Ilíada de Homero, escrito em grego com explicações em latim. Uma riqueza cultural inestimável. O valor próprio em dinheiro talvez não dá para calcular, mas o valor histórico, cultural é imenso. O mais antigo e raro é o monumento à elevação da colônia do Brasil a Reino, de 1818. Há também missais, bíblias, romances e coleções de assuntos variados, como biologia e contabilidade. Quase que todo este acervo foi perdido. Há 8 anos, os livros foram encontrados em meio à palha de arroz de uma granja de frangos. Os funcionários do Arquivo Público Municipal imaginam que tenham sido praticamente jogados fora depois do fechamento de um colégio de padres holandeses, os donos da coleção. As obras foram tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal e agora estão protegidas pelo poder público, mas muitas estão deterioradas, à espera de uma restauração. Pela própria condição que eles foram encontrados, e a gente pode notar, eles têm vários problemas. Então, agora a segunda etapa, após o tombamento e o acondicionamento, a proteção, eles vão agora ganhar um projeto de restauração. Enquanto o acervo ainda precisar de cuidados, fica aberto apenas para visitação. Poucos terão acesso à pesquisa. Para pesquisa, a gente só vai abrir para um público específico. Um público que tenha realmente interesse em fazer pesquisa em alguma coisa com relação à língua ou alguma disciplina. Não é, por exemplo, aberto para escolas, para crianças, por exemplo. Os padres da Congregação dos Sagrados Corações vieram da Holanda para o Brasil no início do século passado. E hoje, Patrícia, existe apenas um representante na cidade que não tem condições de cuidar desse acervo. Ok, Kelton, obrigada.